Deixa eu ver se agora o material está certo. Muito bem, então iniciando a nossa aula, 8º ano, muito bem. A gente vai pegar aí da nossa apostila, né, a página, como eu coloquei lá, a página 37. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês também, tá bom? Vamos lá, olha só. Então, hoje a gente vai iniciar um novo capítulo, né? A gente fechou o último capítulo com a atividade e a correção, e hoje a gente vai então iniciar esse novo capítulo. E é importante, gente, que vocês entendam como que a trajetória de todos os tipos de texto, elas podem ser construídas. Por exemplo, é fato que a maioria dos textos que contam uma história, eles são escritos em forma de prosa, né? Como assim em forma de prosa? O que é mesmo a escrita em prosa? É quando o texto é corrido, escrito em linhas e parágrafos. Agora, nós sabemos que a maioria dos poemas não contam histórias. Eles falam de coisas, falam de situações, falam de amor, falam de algum momento, de alguma coisa que acontece, enfim. Nem sempre um poema, né, pode ser, deve ser sobre sentimentos, enfim. Mas o poema sempre tem, na sua grande maioria, aí, a intenção de encantar, de trazer uma visão bonita de alguma coisa, ou pelo menos de criar um outro olhar, né, sobre alguma coisa. Você pode fazer poema, gente, sobre o que você quiser, né? Então acaba que na maioria das vezes a gente tem aí o poema como algo descritivo. Como assim descritivo? Que descreve, né, alguma situação, algum fato, alguma coisa. Então, enquanto quem conta história geralmente são os textos, né, em prosa, a maioria de textos narrativos. Só que, gente, existem alguns poemas. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Juan. Vamos lá. Existem alguns poemas que contam história. Como assim, professor? Enquanto está lá rimando, né, com estrofes e tudo mais, ele está contando a história? Sim, contando a história. Então, eu posso contar uma história dessa forma. E vários poemas épicos, né, são assim, na história da nossa literatura. A gente tem, por exemplo, aí um poema muito legal, né? Desde a antiguidade já acontecia isso. Nós temos, por exemplo, os poemas da Eneida, né? Os poemas da Ilíada, da Odisseia, que são poemas que a gente conhece, né? Que contam histórias. Histórias de quem? Dos deuses gregos. Conta a história de Ulisses, né? Na guerra de Troia. A gente tem o famoso cavalo de Troia, que todo mundo conhece, da guerra dos gregos, né? Tudo isso foi contado em forma de poema, gente. Não era um livro, como, por exemplo, a Bíblia, né, que conta uma história religiosa. As histórias religiosas daquela época eram em forma de poemas e eram meio que musicados, serviam para cantar também. Então, nós vamos conhecer alguns poemas que contam história. Então, existem muitos tipos de textos literários e uma grande variedade de classificações. A tradição, aí, remontando à antiguidade clássica greco-romana, né, como eu acabei de falar, estabeleceu que as obras literárias podem ser reunidas em 3 grandes gêneros básicos. Então, quais são esses gêneros? O gênero lírico, o narrativo e o dramático. Né? A gente já estudou, mas vamos rever cada um desses. Juan, você pode fazer a leitura para nós, por favor, de gênero lírico, aí já na tela da nossa aula. Tá na tela, filho. É só ler na tela mesmo. Eu vou aumentar aqui para você. Aqui, tá ouvindo? Sim, tá ok. Obras geralmente escritas em versos, poemas, exprimem a subjetividade.
Sentimentos, sensações, um modo particular de ver o mundo, de um eu que chamamos de eu lírico. Sujeito lírico ou voz lírica. O tempo lírico é o momento da expressão do sentimento, isto é, presente. Valeu, muito obrigado. Então, olha só, o gênero lírico, gente, é aquele que é escrito em versos. Então, a maioria das obras aí líricas são escritas em versos, ou seja, em poemas. E servem para quê? Para exprimir essa subjetividade. O que é subjetividade? É uma coisa que não é objetiva, é interna, é interior. Por exemplo, os sentimentos, as sensações, né, o modo particular aí de ver o mundo, né? Esse eu que a gente já acostumou, já conhece, que a gente chama de eu lírico, ou também sujeito lírico, ou também voz lírica. Então, são aí essas formas, né, que a gente conhece como gênero lírico. E o tempo lírico é o que, gente? É o momento em que há a expressão ali do sentimento. Qual é o momento que o sentimento se expressa? Só no presente, né? Então, o sentimento não se expressa no passado. Ele pode ter se expressado, mas aí naquela hora ele era presente. Agora ele já é passado, ok? Então, vamos lá. Gênero narrativo. Gabriel, leia para nós, por favor. Obra, tá ouvindo? Sim, tá ok. Obras escritas em prosa ou em versos. O narrador conta uma história encadeando acontecimentos vividos por personagens. Os conflitos evoluem no tempo até um ponto culminante e um deslance. O tempo da narrativa é o passado em relação ao momento da narração. Valeu, garoto. Então, olha só, o que que a gente percebe aqui? Que narrativo, como o nome já diz, a gente conhece bem, né, esse tempo, são essas obras que podem ser escritas tanto em prosa quanto em versos, ou seja, em texto corrido, né, prosa, ou em versos, que é em forma ali de poema. A diferença é que no gênero narrativo, tá vendo? Não tá falando de sentimentos, sensações, igual no gênero lírico. No narrativo, ele conta uma história. Então, o que importa aqui no gênero narrativo é a história, ter uma história. Ter uma história? Gênero narrativo, beleza? E aí há um encadeamento ali dos acontecimentos que são vividos pelos personagens. E aí, os conflitos, eles vão evoluindo no tempo, então uma coisa sucede à outra, até chegar no ponto culminante. O que é o ponto culminante? É o ponto máximo da história em que tudo pode, né, dar certo ou tudo pode dar errado. Aí o tempo da narrativa, diferente do tempo lírico, é qual, gente? O passado. Então é sempre o passado em relação ao momento da narração. Ou seja, quando eu estou contando a história já aconteceu. Por isso que eu estou contando algo, né, que, né, eu posso narrar e contar detalhes, porque isso já aconteceu. Beleza? Vamos então para o terceiro tipo de gênero, que é o gênero dramático, que nós também conhecemos como teatro. Paola, por favor, pode ler para nós? Obras escritas em prosa ou versos para a representação no palco. Os diálogos e as ações dos personagens são apresentados diretamente ao espectador no momento da encenação. As ações e os conflitos evoluem no tempo, mas, diferentemente da narrativa, o tempo em que transcorrem é o presente, já que não existe a mediação de um narrador. Muito bem, muito obrigado. Então, gente, o que que tem de parecido do gênero dramático, teatro, com o narrativo? Conta também uma história. Só que a diferença aqui é que essa história ela não é contada. Olha só, ela é representada. Ou seja, ela vai acontecendo, você vai vendo, vai acontecendo, você vai vendo. Então não tem como, por exemplo, é diferente de um gênero narrativo, em que eu tenho uma história que já foi toda contada, eu posso ir lá no final e ler o último capítulo. No teatro, não. Ou você assiste tudo até acontecer, ou você não vai saber o final. Se você tiver que ir embora no meio da peça, não vai saber o que aconteceu. Por quê? Porque aqui a diferença, por mais que tenha ali, né, as ações e tal, o encadeamento das ações, está no tempo presente. Então é um texto no tempo presente, em que ocorre na hora em que, né, está acontecendo. Então, ele também pode ser escrito em prosas ou em versos. Professor, então tem como fazer um gênero dramático
todo em prosa, e tem também como fazer todo em verso? Sim, né? Tem como fazer uma peça de teatro toda rimada com, né, versos de um poema. Então, feita no palco. E o que tem no texto dramático? Diálogos, são as falas, e as ações das personagens, né, que indica o que eles estão fazendo. Se eles entraram, se eles saíram, se eles deitaram, se eles subiram, se eles, enfim, tudo que eles fizeram fica indicado ali naquelas, né, letrinhas miúdas que a gente chama de, quem sabe o nome das letrinhas que indicam as ações das personagens. Manda aí no chat, quem sabe. Vamos ver. E aí, pessoal? Ninguém lembra o nome? Temos, olha só, presta atenção. Temos o diálogo, né? Que são as falas das personagens. E temos aquelas letrinhas pequenininhas, né? Diferentes, que indicam o que as personagens estão fazendo. Quais as ações delas. Como é que chama aquelas letrinhas? Como é que chama lá? Aquelas palavras diferentes, indicando essas ações. Ninguém vai lembrar? Não creio. A gente já viu isso. Gente, são as rubricas, né? São as rubricas. Olha o nome aí, ó. Rubricas, tá? Então, no texto teatral você tem tanto as falas das personagens quanto as rubricas. O que não tem é narrador. De vez em quando a gente vê uma peça com um narrador, mas é muito difícil. O ideal é não ter, né? Porque você tem que entender a própria obra só com as falas e as ações, né? Como num filme, né? A gente dificilmente vê um filme com narrador. Geralmente você vê o quê? Você vê o filme acontecendo e não tem ninguém falando o que está acontecendo. Você está vendo. Então, é uma necessidade aí de ter que enxergar também, né? Enfim, vamos lá? Olha só, então, a gente fez aí a lembrança do que a gente já estudou e agora a gente vai dar prosseguimento. Evidentemente, essa descrição dos gêneros é uma abstração. Nenhuma obra apresenta apenas as características do gênero que pode ser classificado. Ah, professor, então todas as características desse gênero são sempre as mesmas? Não. Às vezes eles podem pegar, né, características de outro gênero. Uma determinada peça de teatro, por exemplo, pode contar com um narrador, né, como eu disse, não é sempre, mas pode ter, e continuar pertencendo ao gênero dramático. Porque, nossa, tem narrador, então é narrativo. Não, continua sendo dramático. Porém, se nela predominarem outras características do drama. Então, se tiver só o narrador, aí também é só narrativo. Mas se a maioria das características são dramáticas, então é dramático. Até pelo menos ali o século XVII, muito tempo atrás, os textos teatrais e muitas obras narrativas eram escritos em versos. Então, acreditem, a maioria dos textos, inclusive teatrais e narrativos, tinha muita obra assim, escrita em versos. Agora, a partir do século XIX, acabou-se então firmando uma preferência para usar a prosa, né, o texto corrido, em linhas, em parágrafos, nesses gêneros aí, sem que com isso a produção de versos fosse abandonada. Então, eles não deixaram de produzir textos teatrais e narrativos em verso, mas começou a dar preferência para o texto em prosa. Então, vamos lá. A peça que a gente fez no sexto ano, lembra? Saudades, saudades, né, minha filha? Vamos lá. Ao contrário, ela continua presente aí, tanto na obra de grandes autores eruditos, como nas tradições populares. Por exemplo, aí, na literatura de cordel. Se alguém já foi a alguma praia do Nordeste, com certeza você já teve algum vendedor, algum poeta, né, de poesia de cordel passando, né, ali perto de você na praia, oferecendo aqueles livrinhos com as histórias. E são todas contadas em poema, em versos, né? E é fantástico. Eu adoro literatura de cordel. Olha só, a gente vai ler um poema, então, nessas aulas, e a gente vai identificar aí algumas marcas do teatro popular e das narrativas de cordel também. Então, coisas que sempre acontecem. Uma bela história de amor, que envolve pessoas aí de vida simples, ela é escrita em versos heptassílabos,
ou seja, versos que têm 7 sílabas poéticas, que é a métrica mais comum da poesia popular, tá? Porém, não nos enganemos com a aparente simplicidade do texto. Por trás dela revela-se uma complexa visão da vida e do amor. Então, vamos lá para a nossa leitura. Eu vou abrir aqui. Peraí. Pronto. Acho que está aparecendo para vocês aí. Vamos lá, então? Então, olha só, a gente vai fazer uma leitura silenciosa, primeiramente, né, do texto, para depois a gente vai fazer uma leitura dramática, ou seja, em que nós vamos ter aí, né, um jeito diferente de ler, como? Meio que como se a gente estivesse encenando, né, como se estivesse no palco falando isso aqui. Então presta atenção. Vamos lá, vou fazer a leitura, tá? Primeira leitura aí. Eu vou passando aqui bem devagarzinho, para que vocês possam acompanhar pela tela, quem tiver sem apostila. O caso do vestido aí, ó. Vamos lá, começando. A gente continua aqui no 18, tá? Depois a gente sobe novamente e desce aqui pro 37.
Muito bem. Conseguiram ler? Quem está com a apostila em mão, leu pela apostila. Vamos então agora acompanhar. Vou fazer a leitura novamente. O que vocês perceberam aí do texto? É uma história, não é? Então a gente tem alguém contando uma história. Quem é que está contando essa história? A mãe. A mãe contando para quem? Para as filhas. E a história é sobre quem? Sobre um vestido, né? As filhas querendo saber o que é aquele vestido. E o vestido, na verdade, é uma lembrança de uma traição. O pai, ó, botou chifre na mãe. E a mãe ainda perdoou, ainda. Nossa, sofreu demais essa mulher. Vamos lá? Vamos ver novamente? Então, agora prestem atenção, inclusive na forma como é contada, né, porque isso ajuda a gente a entender. Então, olha só. Nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Minhas filhas é o vestido de uma dona que passou. Passou quando nossa mãe era nossa conhecida? Minhas filhas, boca presa, vosso pai vem chegando. Ou seja, manda parar de falar daquilo, né? Nossa mãe, dizei depressa, que vestido é esse? Que vestido é esse vestido? Minhas filhas, mas o corpo ficou frio e não veste. O que é o corpo ficou frio e não o veste? Olha só, vamos ver lá na frente. O vestido nesse prego está morto, sossegado. Nossa mãe, esse vestido, tanta renda esse segredo. Minhas filhas, escutai, palavras de minha boca. Era uma dona de longe, vosso pai enamorou-se. E ficou tão transtornado, se perdeu tanto de nós, se afastou de toda a vida. Oi? Ah, tá. Vamos lá. Continuando. E ficou tão transtornado, se perdeu tanto de nós, se afastou de toda a vida, se fechou, se devorou. Chorou no prato de carne, bebeu, brigou, me bateu. Olha só, bateu até na mulher dele, né? Ficou transtornado. Me deixou com vosso berço, ou seja, elas ainda eram pequenininhas, foi para a dona de longe, mas a dona não ligou, e em vão o pai implorou. Dava pólice, fazenda, dava carro, dava ouro. Beberia seu sobejo. O que é beber seu beijo, gente? É beber alguma coisa que alguém já bebeu. Lamberia seu sapato. Mas a dona nem ligou, ou seja, a amante, né? Então vosso pai, irado, me pediu que lhe pedisse a essa dona tão perversa que tivesse paciência e fosse dormir com ele. Gente, olha que absurdo, que loucura. O cara traindo a esposa, ele vai pedir para a esposa ainda, para pedir para a outra, para poder ficar com ele. Meu Deus. Nossa mãe, por que chorais? Nosso lenço vos cedemos. As filhas falando, né, gente? Aqui. É, E a mãe chorando. Minhas filhas, vosso pai, chega ao pátio, disfarcemos. Então, ela para a história toda vez que o pai chega, né? Nossa mãe, não escutamos pisar de pé no degrau. Minhas filhas procurei. Ela, a mulher continua, ela estava achando que era o marido chegando. Ela continua contando a história. Minhas filhas procurei aquela mulher do demo e lhe roguei que aplacasse de meu marido à vontade. Eu não amo teu marido, me falou ela se rindo. Ela foi procurar a mulher pedindo para ela sair, né, sair fora, não pegar o marido dela, né? Então, gente, vamos lá. Mas posso ficar com ele, se a senhora fizer gosto. Olha que mulher sem vergonha também. Só para lhe satisfazer, não por mim não quero homem. Olhei para vosso pai e os olhos dele pediam. Então a mulher olha ainda para o marido e o marido meio que, por favor, né? Tipo, meu Deus. Olhei para a dona ruim, os olhos dela gozavam, né? Eles meio que estavam coretando na situação.
O seu vestido de renda, de colo muito devassado, mas mostrava que escondia as partes da pecadora. Eu fiz meu pelo sinal, né, que é aquela oração católica, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus. Me curvei e disse que sim. Saí pensando na morte, mas a morte não chegava. Então ela acabou, né, desistindo e já estava pensando em morrer. Andei pelas 5 ruas, passei ponte, passei rio. Visitei vossos parentes, não comia, não falava. Ela foi para a casa dos parentes. Tive uma febre terçã, mas a morte não chegava. Fiquei fora de perigo, fiquei de cabeça branca. Perdi meus dentes, meus olhos, costurei, lavei e fiz doce. Minhas mãos se escalavraram, meus anéis se dispersaram. Minha corrente de ouro pagou conta da farmácia. Vosso pai sumiu no mundo. O mundo é grande e pequeno. Um dia a dona soberba me aparece já sem nada. Pobre, desfeita mofina, com sua trouxa na mão. Dona, me disse baixinho, não te dou vosso marido, mas não sei onde ele anda. Mas te dou esse vestido, última peça de luxo, que guardei como lembrança daquele dia de cobra, da maior humilhação. Eu não tinha amor por ele. Ao depois amor pegou. Mas então ele, enjoado, confessou que só gostava de mim como eu era dantes. Me joguei às suas plantas, aos pés, né? Fiz da sorte de dengo. No chão rocei minha cara. Me puxei pelos cabelos. Isso é a amante contando para outra. Me lancei na correnteza. Me cortei de canivete. Me atirei no sumidouro. Bebi fel e gasolina. Rezei 200 novenas. Dona de nada valeu. Vosso marido sumiu. Então, ela foi atrás da mulher, né, para contar ali o que tinha acontecido. Aqui trago minha roupa, que recorda meu mal feito. Então, ela levou o vestido de lembrança por todo o mal que ela tinha feito, pedindo desculpas. De ofender dona casada, pisando no seu orgulho. Então, o mal feito dela era ofender ali a mulher casada. Recebei esse vestido e me dai vosso perdão. Aí agora é a mãe contando. Olhei para a cara dela, quer de os olhos cintilantes, quer de graça de sorriso, quer de colo de camélia, quer de aquela cinturinha delgada como jeitosa, quer de pezinhos calçados com sandálias de cetim. Esse quer aí é cadê, né? Significa isso. Cadê os pezinhos calçados? Tipo, ela ficou, cadê toda a beleza que você tinha, que ele me largou por causa sua? Olhei muito para ela. Boca não disse palavra. Peguei o vestido, pus nesse prego da parede. Ela se foi de mansinho, e já na ponta da estrada, vosso pai aparecia. Então, na hora que a mulher estava indo embora, o pai estava aparecendo. Olhou para mim em silêncio, mal reparou no vestido, e disse apenas: mulher, põe mais um prato na mesa. Eu fiz, ele se assentou, a gente comia besta. Comeu, limpou o suor. Era sempre o mesmo homem. Mas ela era apaixonada, né? Então acabava cedendo aí. Ó, cuidado com as paixões. Comia meio de lado e nem estava mais velho, né? Tinha passado um bom tempo. O barulho da comida na boca me acalentava. Então ela sentia ali prazer de estar vendo ele ali, pelo menos ali, sentado comendo, né? A saudade dele. O barulho da comida na boca me acalentava. Me dava uma grande paz, um sentimento esquisito, de que tudo foi um sonho. Ou seja, ela tentou imaginar que nada disso tinha acontecido. Olha, a Rita rimou. Vestido não há nem nada. Minhas filhas, eis que ouço vosso pai subindo a escada. Ou seja, ela encerra a história que agora está ouvindo o pai subindo a escada. Olha que interessante. Então, a gente vê aqui um texto que conta uma história que é toda em versos, né? Então, aí nós temos um poema narrativo que conta uma história. Muito bem. E aí, o que vocês acharam da história? Me deu vontade de jogar Free Fire.
é uma história diferente, uma vez que a gente hoje, no século XXI, né, com tantas, né, com tantas formas de feminismo, de direitos da mulher, né, de defesa e da igualdade de gêneros, a gente estranha esse tipo de reação, por exemplo, da história contada, né? Leonardo, essa formalidade que o texto conta me deixou meio bugado, que a gente não está acostumado com isso, e me deixou com a cabeça meio doida. É uma história que vai, por causa da forma em versos, né? Você tem que prestar bem atenção, senão acaba não entendendo, né, a história que é contada. Alguém já deve ter visto no programa da Fátima um repentista, né? Um, um poeta que vai lá que faz esse tipo de história dessa forma, né? Em forma de versos. Ele conta, eu não lembro o nome dele. E aí os vídeos dele acabam viralizando, ele tem o costume, inclusive, de fazer alguns poemas que emocionam bastante. Vamos lá. Cara, gostou do jeito? O jeito é muito legal, né? Diferente. A gente não vê história sendo contada assim em forma de verso, né? Geralmente. E Paula diz que muitas mulheres passam isso hoje em dia. Infelizmente, gente, por mais que a gente olhe assim e ache um absurdo tudo isso, infelizmente, por causa da questão financeira, né, da falta de estudo, da falta de trabalho, pelo fato de ter engravidado e ter que cuidar dos filhos, você pode reparar que geralmente quem fica sem estudar quando tem os filhos é a mulher, então ela acaba não crescendo profissionalmente, ela acaba tendo que se sujeitar a tudo ali que o homem faz, né? E outra, aí vem uma questão de carência afetiva, de falta de amor próprio e tudo mais, né? Mas enfim, a mãe ali cuidou das filhas praticamente sozinha, porém aceitou o marido de volta no final, né? Já que ela acabava gostando dele. Esse texto, tá, gente, é de Carlos Drummond de Andrade. Se chama A Rosa do Povo, tá? É um texto muito interessante, porque, querendo ou não, ele meio que denuncia essa questão social, né? De tudo isso que acontece, que a gente acha que não acontece mais, mas acontece bastante. Muito bem. Então, essa foi nossa aula de hoje. Eu vou pedir para vocês para relerem esse texto mais uma vez. Então, vocês vão agora, né, nesse restinho de aula. Carlos Drummond, fantástico. Contar uma história toda rimada. Olha só, e se eu te pedisse para fazer um poema contando uma história, com rimas e tudo mais, será que você consegue? Vamos pensar nisso aí para as próximas aulas, tá? Já vou imaginando aí sobre o que vocês vão falar. Então, é importante a gente perceber aí a riqueza, né? A riqueza dos detalhes, como tudo consegue dar certinho, né? E ainda contar uma história que tem um sentido, né? Então, isso é bastante legal. Dá um trabalho danado para fazer. Pensa para vocês verem. Uma história como essa aí não se faz rapidinho. Por isso que é uma obra de arte, gente. Por isso que é famosa. E por isso que a gente está lendo hoje, depois de muitos anos, né, que esse poema já foi escrito. Né? Então, tá aí. Fica o poema para vocês fazerem a releitura. Então, agora esse restinho de aula para vocês finalizarem aí lendo mais uma vez. Tá bom, galera? Então, grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.